Começa agora o programa Comunicação Executiva, com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud Coaching. Olá pessoal, é com grande satisfação que estamos iniciando o nosso primeiro programa Comunicação Executiva na Rádio Cloud Coaching. Eu sou Reinaldo Passadori e tenho muito orgulho de ter amizade com todo esse pessoal, lá com o Marcos Garbosa, com toda a turminha e os meus amigos também, consultores, executivos, pessoas que de alguma maneira fazem a diferença na vida das outras pessoas, consequentemente a diferença no mundo. Então, emanados dentro desse objetivo de apoiar as pessoas a serem melhores pessoas e melhores seres humanos, é que nos unimos nessa trajetória. E convidado que fui e aceitei o desafio de ter um programa, que é justamente esse programa que estamos inaugurando agora, Comunicação Executiva. Esse programa Comunicação Executiva já existe há bastante tempo e sempre foi um programa de entrevistas que tive a oportunidade de fazer. Já existe pelo menos há uns 10 anos, e tive a oportunidade de entrevistar pessoas muito interessantes, notadamente profissionais de recursos humanos, CEOs, pessoas do mundo organizacional. E também autoridades aí no campo de palestras, no campo das pessoas dos meus relacionamentos. Mas resolvi, no primeiro programa, contar um pouquinho sobre a minha trajetória, o porquê desse trabalho sobre comunicação, como é que nasceu esse trabalho, e como é que ao longo do tempo, depois de 37 anos, que é o tempo que nós existimos enquanto empresa, tivemos a oportunidade de nos tornar assim uma das referências, um dos ícones no campo da oratória, no campo da comunicação verbal no Brasil. E tudo começou lá quando um menino, uma pessoa apaixonada, de uma família humilde, de uma família simples, mas que tinha uma paixão que ainda não sabia exatamente o porquê, o que era nem paixão, mas gostava simplesmente de conversar com pessoas, de falar com pessoas e de falar diante de outras pessoas. E já tinha assim um viés, já tinha assim um gosto pelo fato de falar com outras pessoas. E assim, desde os primeiros anos da minha trajetória escolar, gostava de falar diante de outras pessoas, tinha as aulas de leitura, e gostava de fazer essas leituras e ganhava as minhas notas de português com aulas de leitura, reforçando as minhas notas. Incentivado lá pelos professores, pelas professoras, que também gostavam que eu fizesse isso e me estimulavam a fazer isso. Então fui pegando gosto e virei um apaixonado por comunicação. E assim foi ao longo do meu crescimento. Ali na faixa dos 10, 12 anos, em função de família, em função de circunstâncias, eu acabei indo estudar num colégio de padres, num seminário. E assistia muitas missas. E toda vez que tinha lá, precisavam de um voluntário para fazer as leituras lá na frente, lá do altar, ia lá o Reinaldo para fazer a leitura. E toda vez, até tinha briga, porque eu queria ir, os colegas às vezes queriam ir também, não, eu tinha que ser eu, porque eu gostava de fazer isso. E as pessoas gostavam também, porque me elogiavam quando eu lia, né? Fazia pausas, pontuações, e lia de um jeito tal que as pessoas gostavam. E isso foi me dando também um incentivo ainda maior. E assim foi. Voltando, saindo do colégio, já que não tinha essa vocação mesmo para seguir uma carreira religiosa, voltando para um mundo, digamos, normal, estudando lá, na época lá era o ginásio, hoje é segundo grau, Fundamental 2 e tal. Foi quando então tinha lá caixas de sons no colégio no qual eu estudava, que era o CPF, ali no bairro de Jaçanã, em São Paulo. Então tinha caixa de sons e aí propusemos à diretoria que nós fizéssemos um programa na hora do intervalo de rádio, dando notícias, compartilhando os recados da diretoria, as brincadeiras entre os próprios alunos. Enfim, era um serviço de direção, oferecendo músicas, parecia meio que uma quermesse, né? Tão infantil que era, obviamente dentro daquele esquema era uma coisa interessante. E aí, então nós montamos um programa, eu e mais alguns amigos, chamado SOMPEF. O nome do colégio era CPF, Colégio Estadual Professor Eurico Figueiredo, e o nome do programa se transformou em SOMPEF. Até imitava lá, brincava lá, tinha
na época um locutor bastante famoso chamado Darcio Arruda, que o seu estilo de locução era alguma coisa parecida com isso, né? Com os sucessos da Cashbox, Billboard, Record Roll, a difusora apresenta Disco de Ouro com os grandes sucessos lançados pela difusora. Então, eu gostava muito desse locutor e imitava lá. Este é o seu som PF, um colírio para os seus ouvidos. Hoje, claro, é ridículo aquilo, mas na época era interessante, as pessoas brincavam, eu me divertia bastante com aquilo também. E assim foi nessa trajetória. Depois teve a época dos festivais de música popular brasileira, o colégio também fazia os festivais, e eu recebia os aplausos e também as vaias, junto lá com os conjuntos, com as bandas que faziam as suas apresentações. Normalmente era eu quem apresentava os trabalhos escolares, porque ninguém queria falar lá na frente, e eu adorava fazer isso, então sempre sobrava para mim. Fui o orador das turmas, o representante da classe, ou seja, sempre me envolvendo com situações que exigiam que eu falasse com outras pessoas, discutindo, conversando, levantando problemas, ajudando a resolver os problemas. E assim foi ao longo dessa trajetória. E nessa sequência, foi quando, então, já fazendo faculdade, já estudando em outro nível, falei, poxa, agora eu tenho que me especializar, já que eu gosto tanto disso, porque eu nunca tinha feito um curso até então sobre o como era importante a habilidade da comunicação no sentido mais profissional. Foi quando, então, eu comecei a estudar mais profissionalmente e resolvi fazer, no meu entendimento, na minha pesquisa na época, o melhor curso de oratória do Brasil, que era então um curso desenvolvido pelo professor Oswaldo Melantônio, curso de oratória. Ficava na Bela Sintra, em São Paulo, e os cursos do Melantônio eram cursos anuais. Tive o prazer de conhecer o professor Melantônio, Oswaldo Melantônio, e com ele fiz o primeiro ano, um ano inteiro estudando, todas as segundas-feiras, uma vez por semana, e assim foi. Depois disso, eu continuei a estudar com o Melantônio. Terminei o curso, fui lá, agraciado, muito bem, só que eu continuei a estudar, buscando um aprimoramento e conviver com esse querido e grande mestre. E fiz durante 5 anos o curso com o Melantônio. Tanto que ao longo do tempo me tornei seu assistente, comecei a dar algumas aulas que o professor passava para mim, e assim foi pegando um pouco mais de estrutura, de estofo, já no sentido mais profissional, no sentido mais profundo da oratória, que não era simplesmente falar, mas era falar com técnica, usando bem a voz, o corpo, a postura, a organização dos pensamentos, a utilização de metáforas, histórias, exemplos, dentro de uma estrutura mais específica, quer seja a participação de uma reunião, quer seja uma aula, quer seja uma palestra, com as suas naturais diferenças, né? De acordo com as circunstâncias, de acordo com os objetivos. E nessa trajetória, foi então quando eu resolvi montar a minha escola de comunicação verbal. Isso já se fazem 37 anos, foi em 84 quando eu iniciei, e para mim tinha que ser o melhor lugar de São Paulo, o melhor lugar do Brasil, talvez o melhor lugar do mundo, e na minha cabeça era na Avenida Paulista. Foi quando então comecei a procurar um espaço que funcionasse à noite e finais de semana. Então eu conheci muitos prédios, conheci muita gente, foi então quando no 726, o número da Avenida Paulista, e aluguei na época um espaço e montei lá a escola, montei lá o meu espaço. E depois, assim, com o tempo, fui lá, fomos adquirindo alguns espaços e temos lá uma estrutura hoje bastante conveniente, forte, com salas de treinamento, e ficamos lá no mesmo espaço, desde então, daquela época até hoje, na Avenida Paulista 726, curso de comunicação verbal, curso de oratória do Passadori. Se chamava Instituto Passadori antes, depois se transformou em Passadori, Comunicação, Liderança e Negociação. E assim, com o tempo, tivemos a oportunidade de uma trajetória bastante bem sucedida. Tivemos a oportunidade de treinar milhares e milhares de pessoas. Pelos nossos cálculos, estudos e os nossos registros, são mais de 120 mil pessoas que passaram pelos nossos treinamentos. Isso em turmas abertas, fazíamos sempre lá nos nossos espaços, com profissionais que vêm por conta própria, ou jovens, estudantes, advogados, jornalistas, de qualquer maneira as pessoas que desejavam esse aprimoramento, e também as empresas em cursos in company, que começaram a nos contratar.
são perto de 600 empresas para as quais prestamos serviços, algumas sistematicamente, outras eventualmente, outras com uma certa frequência, mas sempre prestando serviços e voltando a ser contratados por essas empresas que têm nos contratado ao longo desse período. E assim nós fomos montando uma história muito bem sucedida, graças a Deus. E nesse sentido, nessa trajetória, tive a oportunidade também de, a partir das próprias experiências, escrever alguns livros sobre comunicação. Começamos lá com Comunicação Essencial, depois As 7 Dimensões da Comunicação Verbal, depois um outro livro que foi assim muito bem avaliado, sucedido e indicado para jovens estudantes de universidades, que foi Quem Não Comunica, Não Lidera, ou seja, um livro que focava 2 aspectos importantes das habilidades de um executivo, que é a habilidade de comunicação e a habilidade de liderança, juntando as 2 forças. Então, assim, a junção da liderança com a comunicação, potencializando a capacidade de liderança de uma pessoa que já era líder ou desejava ingressar, atuar na vida de liderança. E assim, nós tivemos muitas premiações, e uma das premiações que muito me orgulha foi a premiação da Medalha Anchieta da Câmara Municipal de São Paulo, na qual tive a oportunidade de ser agraciado com essa honraria, como assim um prestador de serviços para a cidade de São Paulo. De clientes, tenho grande orgulho porque os clientes deixaram de ser clientes para se tornar nossos amigos, parceiros, porque ajudávamos e apoiávamos a quem que enxergassem as possibilidades e não só atendíamos as necessidades pontuais que nos apresentavam, mas os ajudávamos a pesquisar, a entender um pouquinho mais sobre a comunicação e o que se pretendia, montando e ajustando os programas de acordo com as suas necessidades pontuais, que muitas vezes nem sequer eram conhecidas pelos próprios contratantes. E assim nós montamos programas e fazemos isso até hoje, ajustamos programas pontuais, programas ajustados, programas na medida certa, de acordo com as necessidades dos nossos clientes. E como clientes temos aí grandes nomes, entre eles grandes empresas, que são Bradesco, General Motors, Ford, Petrobras, Embraer, grandes organizações das indústrias automobilísticas, da indústria farmacêutica, de várias linhas de trabalho que têm nos contratado ao longo do tempo. Então a empresa nos contrata, fazemos um briefing, entendemos suas necessidades, ajustamos os programas e assim nós vamos fazendo programas que sejam alinhados a essas necessidades. Além da comunicação, com o tempo, fomos criando, também de acordo com as necessidades pontuais dos nossos clientes, cursos similares, mas tendo como pano de fundo a comunicação. E assim desenvolvemos cursos no segmento de liderança, no segmento de gestão de tempo, no segmento de impacto da comunicação, de acordo com necessidades pontuais, focados em negociações, em vendas, e também outros trabalhos que foram ajustados de acordo com as tendências de mercado e a dinâmica do mundo dos negócios, tais como comunicação não violenta, tais como storytelling, tais como outros produtos que nasceram fruto de necessidades pontuais de acordo com as tendências e novidades do próprio mercado. Hoje nós temos uma estrutura bastante forte, competente, com profissionais que nos apoiam. Temos uma equipe lá em torno de uns 15, 20 facilitadores que nos prestam serviços e que nos, assim, juntos, juntamos as nossas forças. Atendemos clientes em todo o Brasil e estendemos já os nossos tentáculos para outros países. Tornamos-nos referência no segmento da comunicação. Então se fala em Passadori, é um dos nomes mais lembrados no contexto da comunicação. E tudo começou, voltando lá nessa história, eu diria assim, uma história bastante gostosa e agradável até de contar, com essa paixão, com esse gosto. Porque pensa bem, a comunicação é um dos elementos fundamentais de um ser humano. Nós somos valorizados e percebidos por aquilo que nós conseguimos comunicar. De que adianta termos boas ideias, boas intenções, se nós não conseguimos expressar, externar, exteriorizar quem somos, o que pensamos e o que sentimos. É justamente nessa dinâmica dessa transição, desse processo de comunicação, que nós mostramos o potencial que temos e conseguimos crescer na vida. Para um jovem que está ingressando na vida hoje,
um dos principais recursos é justamente a sua habilidade de participar de um processo seletivo, sair bem numa entrevista de empregos, ou até de fazer uma apresentação de um TCC para ganhar uma boa nota, ou de um trabalho escolar. E assim, no convívio com os jovens, com os adultos, o jovem ele passa também a necessidade de ter segurança, firmeza, tranquilidade e naturalidade para esse convívio, porque o mundo das organizações é bem diferente do mundo familiar e escolar. As exigências são maiores, a competitividade aumenta, é um outro mundo, é uma outra configuração, que exige também da pessoa, muito embora não tenha, mas ela tem que ter segurança e assim se desenvolvendo lenta e gradativamente nas possibilidades, nas posições, no seu crescimento profissional, na sua carreira. E a nossa história não parou por aí. Ao longo da jornada também comecei a fazer palestras, a ministrar cursos e surgiram palestras, convidado para proferir palestras. Eu também peguei gosto pelas palestras e foram dezenas, eu posso dizer centenas de palestras realizadas ao longo desse tempo, para empresas, para eventos, congressos, seminários, e tenho feito palestras que são assim, bastante concorridas, porque lá nós apresentamos as novidades, um pouquinho da nossa história, algumas sugestões, ajudando as pessoas a pensarem um pouco diferente e a valorizarem cada vez mais a sua habilidade de comunicação. Também, nessa trajetória, desenvolvemos outros programas e outros produtos. Há um programa que está sendo desenvolvido para jovens que estão assim na formação escolar. Durante muito tempo, eu sempre ouvia uma reclamação dos nossos executivos, lá dos nossos alunos. Poxa, se eu tivesse feito um curso dessa natureza há 10, 15 ou 20 anos, certamente eu teria conseguido muito melhores resultados na minha vida profissional. Eu não conseguia porque eu tinha medo de falar em público, limitações, enfim, de alguma forma, algumas restrições. Então montamos um programa destinado a jovens de ensino médio para que eles possam mostrar o seu potencial desde cedo. Há um programa também que é destinado para pessoas que desejam ser palestrantes, ou seja, para ganharem a vida como palestrantes ou complementarem os seus próprios ganhos com palestras. Adquirimos habilidade, nos preparamos o suficiente para que possamos ajudar pessoas a serem também palestrantes. E assim, ao longo dessa jornada, com a nossa premiação que foi nos concedida pela Câmara Municipal de São Paulo, por todo um trabalho, por toda a paixão que temos, nós temos a certeza absoluta de contribuir com a sociedade de maneira geral, no contexto das organizações, do mundo dos negócios, com profissionais, desde executivos, desde profissionais da área comercial, da área de vendas, de negociação, de contatos, de relacionamentos, para que possam mais e mais fazer valer a sua real capacidade, o seu real potencial. E nesse sentido, hoje faço também alguns trabalhos de mentoria para altos executivos, CEOs de organizações, presidentes, políticos, pessoas que precisam de um aprimoramento mais específico e não querem participar de um grupo, de um trabalho, né, em grupo, preferem um trabalho personalizado, e temos também desenvolvido com bastante sucesso esse trabalho personalizado de mentoria para altos executivos ou de organizações ou pessoas que estão numa nova fase de ascensão profissional, uma transição de carreira e precisam desse aprimoramento pessoal. E a história continua, obviamente com muita motivação, já que temos ajudado muitas pessoas a conseguirem melhores resultados na sua vida. E pretendemos ainda, na nossa jornada, apoiar e ajudar muitas e muitas pessoas, porque esse passou a ser o nosso propósito de vida, passou a ser a nossa jornada e nos realizamos ajudando as pessoas a serem melhores pessoas e melhores profissionais. Estamos à disposição de todos vocês que queiram saber um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, sobre as nossas possibilidades. Vou deixar aqui o nosso site, que é o passadori.com.br. Existe também o nosso canal, muitos vídeos à sua disposição. E o nome do canal é Falar é Fácil, está no YouTube. Falar é Fácil, com o Reinaldo Passadori no YouTube. Você vai encontrar muitos vídeos. Temos artigos que são publicados aqui na Cloud Coaching já há vários anos. Vários artigos, um por mês, então são dezenas de artigos que estão também à sua disposição. Contamos com vocês, contem com a gente
estamos aqui de braços abertos para acolhê-lo nas suas necessidades, quer sejam pessoais ou das suas organizações, no contexto da comunicação, apoiando a que sejam melhores pessoas e melhores profissionais. Um grande abraço, ficamos aqui no nosso primeiro programa Comunicação Executiva, aqui da Rádio Cloud Coaching. Um abraço e até o nosso próximo programa. Encerrando por hoje o programa Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud Coaching. Se ligue. Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Sempre às segundas-feiras, às 8 da manhã, com reprise na terça às 12 horas e na quarta às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.